tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Mindcast, seu canal de podcasts voltado ao autoconhecimento e expansão de consciência aqui no Instagram, com novidades essa semana, né? Tivemos a live Despertar, amanhã tem a primeira live. Você, de repente, está querendo fazer uma live, sente que tem conteúdo, mas está talvez um pouco inseguro de começar sozinho? Me chama no inbox, porque a gente vai bater um papo e vai ser um enorme prazer fazer a primeira live contigo. Hoje tem uma convidada muito especial, que inclusive já acabou de chegar aqui, que vai trazer um tema interessantíssimo. Eu estou muito curioso para conhecer, compartilhar com a gente sobre a trajetória de vida dela, sobre a história dela, sobre PNL, expansão de consciência. Jane, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem, Tudo Jane? bom? Você me vê e ouve bem? Tô ouvindo bem. Quero ver, Ô, Jane, ó. Tô, tô mexendo aqui, já deu até um negócio. deu uma Oi, luz oi. aí, Jane. Boa noite, seja muito bem-vinda, viu, Jane? Muito obrigado por Muito. aceitar o meu convite. Eu tenho falado bastante de você esses últimos dias aqui, viu, Jane? Opa, que coisa boa. Porque é interessante a sincronicidade do universo, né, Jane? Eu, sinceramente, quando eu vou montando a agenda de convidados, eu vou me conectando com as pessoas, vou sentindo a energia e acredito que vai fazer um bom movimento. Só que quando eu fecho a Sim. agenda no total, eu vou observar e eu vejo que cada pessoa traz um componente muito maravilhoso. Olha, nós começamos essa semana falando sobre primeira infância, história de vida, educação, filhos, comunicação, né? Onde já Muito bom. começamos, sabemos que muita coisa já começa ali, né? Depois tivemos a expansão de consciência na terça-feira com o Mário Jorge, que foi muito bacana. Ontem trouxe algumas reflexões pessoais sobre esse assunto. E aí, vendo o teu material, caramba, é muito interessante tudo que você traz com essa questão de ressignificação, com toda a visão da PNL, com a tua visão. E eu estou muito curioso para conhecer a tua história, Jane. Como é que tudo isso aconteceu na tua vida? Seja muito bem-vinda, meu querido. Muito obrigada. Eu também acho que a sincronicidade foi o que nos encontrou, né? Porque eu fui assistir a live da Eliane Xavier, que é minha parceira, a gente trabalhou juntas no Instituto de Bem com a Vida, com a Vânia Lúcia Laviero, ministrando aulas numa pós-graduação de programação neurolinguística. Então, hoje, até então, eu não tinha ouvido falar do seu trabalho maravilhoso, que eu acho que o que você faz sensacional, poder juntar várias pessoas com várias possibilidades e cada um colocar um pedacinho da sua história, né? E Sim. ouvindo a live dela, eu falei, nossa, que interessante, quem sabe um dia eu vou fazer uma live no mesmo dia. Você me fez o convite, eu falei, uau, O negócio é isso é, rápido, né? esse negócio é rápido demais. E aí eu falei, bom, que bom, então é para ser, né? Então, minha história é uma história até Ó, bem posso te falar uma coisa? interessante. Antes de você começar a sua Fale. história, uma outra sincronicidade, para você ver como são as coisas, olha. Olha que você me deu uma resposta agora. De todas as pessoas que passaram pelo Mindcast, que eu já conversei e tal, naturalmente aconteceu de eu chegar e conversar com a Eliane e dizer o seguinte para ela. Você vai ver que eu tô te falando isso. Eu falei, Eliane, eu tô com um quadro novo que eu vou iniciar, que vai chamar Encontros, onde eu quero trazer pessoas que tenham um movimento. Não, a ideia não é colocar um contra o outro, argumentações diferentes. Não, não. Cocriação. E olha que eu Sim. acabei de saber quem que eu vou chamar para fazer uma live com a Elaine Xavier comigo. A senhorita. Perfeito, tô dentro. Trabalhamos Maravilhoso. juntas, já vai, uma complementa o trabalho da outra, né? É bem interessante, já vamos chegar onde chega a física quântica nessa história toda, né? Então, eu faz um bom tempo, não preciso falar quanto tempo, mas pela minha idade você já deve descobrir que faz bastante tempo. Eu comecei com a questão da programação neurolinguística lá nos vários tempos, enquanto que ela era assim, ela me chamou a atenção porque ela falava em você melhorar a sua vida e tinha vários botõezinhos que a gente apertava e que ficava feliz e que tirava os medos, as tristezas. Eu falei, nossa, você está muito curioso. Eu tinha recém fechado uma loja, quer dizer, a loja não deu certo e a loja faliu, não eu. E aí eu falei, meu Deus, era aquela virada do cruzeiro para o cruzado, faz tempo, e eu sei. E eu estava naquela situação bem delicada, e aí meu marido chegou, me apresentou uma matéria do Laí Ribeiro. Tá aí. Falei, nossa, essa coisa aqui é interessante. E vieram outras pessoas. Sincronicidade também, de novo. Olha só que interessante.
Conversando com a minha cunhada, comentei da PNL, ela falou, nossa, em Tatiaia, Resende, que é da onde é a família do meu marido, tem um professor que acabou de chegar dos Estados Unidos, ele está trazendo tudo direto do Dilts, do Bandler, que são as pessoas que criaram essa disciplina, enfim, esse estudo, né? E olha, ele é sensacional. E ele vai estar em Caraguatatuba, porque eu vim em Santos, né? Uma história bem complexa, bem grande. Eu falei, tá bom, vou lá. E nessa época, com a loja fechada, sem grana, sem nada, e diziam que PNL resolvia esse problema financeiro, olha só como é que eu estava com uma outra mentalidade. E me mandei para Caraguatatuba, no litoral de São Paulo. Chegando lá no primeiro dia de aula, gente, é fantástica essa história. Estou sentada e o professor, já me encantei com o trabalho dele, achei maravilhoso a forma como ele explica. Alan Santos, ele está aqui na internet, é sensacional esse professor e meu mestre até hoje. E aí, daqui a pouco passa uma pessoa, eu falei, nossa, é a esposa dele, eu conheço. E ela sentou, começou a falar, meu Deus, nós estudamos juntos no primário. Caraca! A Mariângela, que é hoje não é mais a esposa dele, mas era na época. Mariângela Fortes Veiga, que também é uma excelente profissional nessa área. Então, ela foi praticamente a ponte de tudo isso. Aí começamos a trocar figurinha e pronto. Casei com a PNL ali naquele momento. E assim, foi um grande divisor de águas na minha vida. E desde então, nunca mais larguei. Depois disso, em 2012, eu conheci o professor Sérgio Roberto Secato Filho, que trouxe uma performance diferente com homeostase quântica informacional, que é a HQI, onde trazia os comandos para que a gente pudesse falar e mudar umas frequências dentro daquilo que a gente tinha como trauma. Então, juntando A com B e com C, olha, deu um casamento, cara, maravilhoso. E por Legal. isso que eu acabei conhecendo também a questão da física quântica com a Eliane Xavier. Uau! Me fala um pouquinho mais dessa homeostase quântica, por favor, Jane. Então, a homeostase quântica, ela foi criada, o método foi criado pelo professor Sérgio Roberto Secato, filho, que também não está mais aqui no nosso planeta Terra, está em outra consciência, e eu consegui trabalhar com ele durante uns 9 anos, viajando, levando ele para vários estados, e a gente, um grupo muito grande de profissionais que temos até hoje, né? E trabalhando com essa. É um método, gente, é um método que vai buscar a informação. Informação que gera a consciência, que gera energia e gera a matéria. A base de toda a homeostase é entender simplesmente uma coisa bem simples. Aquele fato que você passou na sua infância ou em qualquer momento da sua vida, pode ter sido até ontem. Ele traz uma coisa, uma sensação de desconforto, ou um medo, ou uma tristeza, ou uma dor. Isso para nós é informação. E Tá. conforme você volta, porque a gente acaba revivendo o fato e sentindo todo esse sensação desconfortável no nosso corpo, quando você emite decretos e desmancha essa sensação e essa informação. É uma transformação da própria informação. Uau, E que são interessante. 7 passos onde nós vamos trabalhar com a questão inconsciente, do momento em que a criança ainda não tinha consciência, até a primeira infância. Depois, tudo que é consciente. Ele é bem interessante porque ele vai de encontro ao que é programação neurolinguística. Que, na verdade, vamos falar agora de programação neurolinguística, que é só o nome que é complicado. E também não é uma disciplina, é um caminho de consciência, né? É uma Sim. forma de funcionamento. Então, é tão lindo a gente ouvir de vários filtros as interpretações do que realmente é. Você não faz um curso de PNL. Você vai lá dar nomes a coisas que você já faz. Sim, Então, verdade, isso que eu Jane. acho rico dentro dessa nossa programação, da nossa neuroaprendizagem. Então, porque a gente vem para a Terra, né? Vem para esse planetinha zerado. E tudo que vimos, ouvimos e sentimos, eles vão
trazendo informações. Tantas informações, são como o Roberto Carlos, são tantas emoções, mas são tantas informações que desequilibram muitas vezes o nosso dia a dia. E a gente pode equilibrar através de um reimprint, que a programação neurolinguística faz, é voltar aonde tal, onde a questão ficou parada, trabalhar em cima de dar uma reorganizada naquela informação. E junto com o homeostase, a gente pode voltar também neste momento e dar decreto, comandos, para que aquilo possa estar se desmanchando também de uma forma muito fácil. Muito Nossa, bom. que incrível, já. Então, uma coisa, você teve algum tipo de momento, porque você de repente começa a se conectar com essas informações, né? E elas começam a trazer para nós profundas reflexões, porque isso certamente altera toda a nossa percepção da realidade, né? Porque Sim. acreditávamos de mundo, matéria, energia e tudo mais. Teve aquele momento que de repente você sentiu aquele, caramba, pera um pouco, isso aqui é totalmente diferente, porque normalmente, não sei se é a tua história nesse sentido, é quase como se tivesse um ponto de virada, sabe, Jane? O momento que a gente vem ali e tal, né? Vem com a nossa bagagem cultural e de repente a gente começa a se abrir, começa a compreender o funcionamento do cérebro, toda essa questão, percepção, a interação com a realidade e tal. E isso começa a fazer uma transformação muito grande, né? Porque isso parece que, aliás, parece não, acho que é exatamente esse o ponto onde a gente começa realmente a expandir a consciência, né? A ver que, caramba, quanta coisa que tem ainda para aprender, né? Você Na teve esse verdade, momento? assim, dentro do que eu entendo, a gente. É assim, você vai para uma escola, vou dar um exemplo. Você vai para uma escola, quando você está pequenininho ali, você está indo para a escola, para você aprender gramática? Não, a tua neurologia já sabe a gramática. Ela está indo para a escola para dar nomes. Porque ela sabe o que é um sujeito, ela sabe o que é um predicado, ela sabe quando colocar um verbo ou não colocar um verbo. Ela tem toda a estrutura linguística pronta. Ela só não sabe o nome, a criança não sabe o nome. Eu chamo programação neurolinguística exatamente isso. Você vai trabalhar e ver coisas que você já sabe que não sabe. Então, é uma acuidade sensorial que você vai ter com você, é uma sensação de que você começa a entender muito mais o seu próprio funcionamento. Como é que eu funciono? Para mim, programação neurolinguística ela se resume nisso apenas. Como eu funciono. O que eu vejo, o que eu sinto, o que eu ouço, eles entram, passam por um filtro, né? E que interessante, eu gosto sempre de brincar com esse filtro, e os meus alunos gostam, porque eu faço uma metáfora do dog, do uau-uau. É o dog porque D, que é um filtro que distorce. Eu vejo algo, eu experimento algo, quando entra, distorce. Então, é o D do distorcer. O O é do omitir, que é o dog, né? Então, o ódio omitir, eu omito informações, coisas que eu acabo não falando, porque vai entrando e eu vou passando pelo filtro, distorcendo, omitindo e generalizando. Quando a gente entende esse dog, o uau, é ele que faz a gente sofrer na vida muitas vezes, sabe? Então a gente tem que cuidar um pouquinho desse uau, desse doguinho. Saber estar prestando atenção quando ele está distorcendo, prestando atenção quando a gente não tá, que a gente está omitindo uma informaçãozinha ali. E Sim. outras vezes a gente tem que ver, será que eu não estou generalizando? Sabe aquela coisa, eu gosto de brincar assim, toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Então, toda vez, quando você fala, ou sempre, você já está generalizando, né? Verdade, é verdade. É interessante, Jane, né? Porque você vai falando e essa questão da linguística, eu acredito, ela já é tão forte para ti, porque é difícil ter essa sensação, pessoa muito mais racional, né? Eu trabalhei muito a questão da sensibilidade, tal, por conta dos atendimentos, de conectar mais profundamente, mas vamos dizer que o filtro é mais forte ali é o lógico ainda. Mas te ouvindo, não só no seu vocabulário, como na forma de você conduzir as palavras, eu digo que assim, ó, é só você pedir para fechar o olho que eu entro em transe. Porque você tem uma comunicação muito fluida e ela parece que ela emana assim, de uma forma muito leve, sabe, Jane? E eu acredito que com certeza isso já é um fruto de um trabalho de muito tempo lapidando a si mesmo, se observando, né? Sabe que quando eu conheci a PNL, eu nunca fui, eu vou falar para você que sou um entusiasta da PNL.
prefiro dizer assim, tá? Eu já estudei muita coisa, já vi muita coisa, e eu comecei a perceber que é muito mais profundo do que técnico, né? Sim, Eu tive a oportunidade de dar uma olhada naqueles livros, eu não vou me lembrar qual que é o nome, não lembro se é de Sapos em Príncipes, eu não me lembro qual deles. nossa, mas se você for mexer por aí, cara, aí você tá, aí é difícil. São Mas, livros que foram o início da programação neurolinguística e ali eles estavam praticamente traduzindo uma aula, uma conversa. É bem complicado, é um livro que eu não consegui ler. mas ele trouxe uma coisa para mim muito interessante, assim, que foi essa questão quando ele falou, eu não lembro se foram bem essas palavras que estão no livro, porque na verdade eles são palestras transcritas, né, Sim, dos próprios fundadores da PNL, isso, biologia, exatamente isso que eu queria falar. É. né, e ele falou o seguinte, em termos dessa questão da linguagem ser uma herança de informação. E sabe como é Isso, interessante? Porque eu tinha visto algo parecido na época, onde obviamente dizia assim, energia é informação. E se a energia é informação e tudo é energia, logo podemos dizer que é a mesma coisa. E aí fez sentido, porque o significado, a minha intuição foi o seguinte, o significado que as gerações elas vão trazendo para as associações dos acontecimentos, vão criando associações nas palavras, que tem uma carga emocional muito forte, e verdadeiramente isso é passado como uma bagagem cultural de geração em geração. Então, isso me abriu um campo de observar a programação neurolinguística, até mesmo assim, com uma seriedade de estudos muito mais forte. Porque, de repente, eu posso até ter habilidade, talvez, vai, vou dizer por mim. Eu entendo a técnica, o passo a passo de um reprint, por exemplo. Bom, se eu tiver um pouquinho de dedicação ao estudo, talvez eu consiga gerar esse movimento. E está tudo bem. Mas daí a conseguir começar a compreender a profundidade da programação neurolinguística, e é maravilhoso, né, Jane? Eu gosto muito do Dr. Milton Erickson, que vem da hipnose e se conecta muita coisa ali com a PNL, né? é uma das bases, né, da PNL, do Milton Erickson, que é uma ideia simples, né? É exatamente isso, é dar nomes àquelas coisas que a gente faz e ter um caminho de consciência o tempo todo. Eu vou morrer e ainda vou estar tendo consciência de um funcionamento que eu posso melhorar se eu tiver essa consciência e tiver ali naquele momento como fazer algo. Porque as coisas acontecem em frações de segundo. Então, acolher isso, entender como que nós funcionamos, te dá um pouquinho mais de conforto para você caminhar pela vida, porque a todo momento, independente da gente ser terapeuta ou não, a todo momento a vida está aqui para te pegar. Né? A vida está aí para te pegar numa surpresa. A gente não tem o controle do que pode acontecer. Os estímulos externos, eles vão, né, acontecendo e vão entrando no dog, né, no uau-uau, e você vai distorcendo, omitindo dentro daquele padrão de uma questão neural já construída. E a coisa mais interessante é a sofisticação da nossa biologia, né? Que eu acho que é aí que vem a profundidade, da seriedade de saber da nossa neuroaprendizagem. É uma seriedade, porque a nossa biologia é tão sofisticada que muitas vezes a gente precisa. Epa, aconteceu aqui que acabou, caiu a luz, já vai voltar. Fique tranquilo. Aqui teve um É, dia que literalmente a luz caiu mesmo. Eu tinha o softbox, estava fazendo live e pum! Ficou tudo escuro. pum! Então, Olha aqui, estou voltando. O que, que acontece? Essa questão da biologia. Já me achei, vou pegar até uma água aqui. Já me achei, a questão da biologia, né? Que é sofisticada. Porque os nossos sentidos, se você for ver, eles estão aqui para sobrevivência. Se a gente for para o nosso sistema límbico, né? A gente está aqui, o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente sente, é para a sobrevivência. E com o acúmulo de informações durante esse tempo todo, desde que a gente nasce até então, a gente tem um vasto banco de dados de informações que não temos acesso a elas. Algumas sim, sim, outras não. Mas a maior parte já está distorcida, omitida e generalizada, está pronta. é Então, por isso que verdade. volta os padrões, os hábitos, os costumes, a dificuldade dos relacionamentos, porque, óbvio, a gente quer mudar o outro, né? O outro tem que se adaptar ao nosso quadrado.
É verdade, Jane. É verdade mesmo. É interessante porque você vai falando, a minha cabeça vai criando muitas associações, sabe? Tem uma coisa que eu sempre cito muito a Eliane, que eu virei muito fã da Eliane, porque a live com ela, lógico, nossa, tem muitas pessoas, as pessoas que passaram por aqui, todas elas deixaram uma herança energética, Jane, muito grande, sabe? Porque se teve uma coisa que eu comecei a perceber, isso foi algo que, entre aspas, eu percebi com o tempo, né? Eu criei a ideia do podcast, comecei a conversar com muitas pessoas, e aí, obviamente, eu comecei em um momento que eu falei, opa, pera um pouquinho, cada uma dessas pessoas que vem e traz a energia delas para minha página, para mim, elas me agregam muito. Né? E eu sou mais CDF desse canal aqui, porque eu acho que eu sou a única pessoa até hoje que viu todas as lives. E duas vezes ainda, porque depois eu vou fazer os cortes da live, então eu vou baixar a nossa live, eu vou É, ver ela de novo, vou ver os pontos. Então, você imagina a bênção de conhecimento que eu recebo todo o tempo. Né? perfeito, perfeito. Nossa, é assim, uma escola, e uma coisa interessante, viu? Colocando um parênteses, viu, Jane? Mesmo assim, a gente ainda enfrenta desafios, muitas vezes, que exigem de nós muita reflexão. Eu sempre falo para os meus clientes, olha, eu tenho o estudo como, obviamente, um trabalho, né? Porque é aquela questão, a gente vai estudando, vai expandindo, vai compartilhando. Vai estudando, expande, Sim. compartilha. E mesmo assim, tem coisas que são difíceis pra caramba, Jane. Eu imagino que ainda não tem a consciência da importância desse estudo diário, constantemente, né? Porque eu sempre costumo dizer, se a gente tem a consciência de que eu preciso alimentar o meu corpo todos os dias, por que não desenvolver a consciência que eu também preciso alimentar a minha mente todos os dias? Senão eu fico só colocando, desculpa o termo da palavra, porcarias para dentro, que não me levam a lugar nenhum, que me colocam em processo. E quando eu fiz a live com a Eliane, ficou muito forte a questão do universo relacional. E quando você me fala de percepção de sentido, a gente já está falando dessa interação interna e externa, Sim, dessa questão de atribuição de significados, né? Porque eu acho que isso é a questão mais forte, até queria saber como que é para ti essa percepção, porque a partir do momento que a gente vai desenvolvendo essa percepção e entende algo que eu sempre trago com o Mário Jorge aqui também, que é a subjetividade dos acontecimentos externos, parece que a nossa mente tem muita dificuldade de entender que o que está acontecendo só está acontecendo e o significado que eu dou é diferente do que você dá, que é diferente das pessoas que estão com a gente aqui. Então a gente só pode sim, chegar à conclusão que a vida é o que eu acho que ela é, e não tem uma forma sim. rígida, né? É, é bem interessante porque, na verdade, a gente está. Eu penso assim, eu acho que o que falta é acolhimento de você para você, de você com você, da gente com a gente mesmo. Esse acolhimento, de entender que naquele momento eu preciso trazer aquela situação, eu preciso dar aquela silenciada, organizar um pouco os meus pensamentos para não atribuir a culpa a algo ou alguém, né? A vitimização, a jogar para fora o fato de você não estar bem naquele momento. Sempre a gente vai estar fazendo isso independente de qualquer coisa. E eu tenho meu grande mestre Alan Santos que fala que é o 12º mandamento, né? Que a gente tem que aprender. Deixe o outro em paz. Deixe o outro em paz. Se você aprender que o outro não tem essa, que é a parte mais difícil, né? Aprender que o outro não tem essa capacidade, nem isso. É porque o que ele fez ali disparou algo interno. Então, o silenciar, o observar, o acolher, é o que você vai fazer para você estar trabalhando mais um pouquinho a sua consciência, né? Então, Sim, talvez a subjetividade toda do nosso comportamento está aí. É a gente está indo para dentro, acalmar aquele furacão que foi um estímulo externo, para que a gente possa voltar para a vida. A vida está aí para te pegar e ela vai pegando pouco a pouco. Então você sim, vai voltando, indo e voltando e equalizando, buscando o equilíbrio. E é isso que é legal a gente aprender a fazer esses comandos, a gente aprender a criar esses decretos, porque é uma consciência na hora de autocura. Você tem imediatamente, você vai fazendo uns download e a tua mente vai entrando num estado mais de equilíbrio emocional, mental e físico. sim. Jane, pela sua experiência, assim, o que que você sente que é mais desafiador, ou talvez, mudando a pergunta, o que que mais você, que tipo de necessidades você mais atende nesse sentido? No ponto que você fala, Alex, de repente as pessoas vêm com um problema X ou uma questão que sempre a PNL trabalha muito, ou meia forma de abordar.
que você sente da tua experiência de atendimentos que é mais, assim, ou interessante ou desafiador, em termos de atendimento, de ressignificação? Olha, o desafiador é quando eu sinto que a pessoa não, ela quer algo pronto e milagroso. Ela quer uma terapia para ontem, ela quer um resultado para o dia seguinte. Ela quer entrar no Google, dar 2 cliques e resolver a vida. E ela pode ter 10 anos, 20 anos, 50 anos, 60, não interessa a idade. Então, esse imediatismo hoje, terapêutico, que eu acho que é uma loucura, porque surgiu tantas terapias, surgiram tantas modernidades, e as pessoas querem ir. Então, elas mudam de uma coisa para outra, e aí vem, às vezes, buscar uma cura imediata. E eu já vou falando, não existe milagre. Não existe milagre. O milagre quem faz é você, e se você também for o seu momento de fazer. Olha só, é um momento seu, eu não faço. Então, eu também não curo ninguém. Então, se chega para mim alguma coisa, olha, eu tenho aqui uns truquezinhos que podem te aliviar imediatamente a tua dor. Mas é uma escola da alma. A vida é uma escola. Então, a terapia, ela não é que precisa fazer terapia, você precisa aprender a se conhecer, para você aprender no dia a dia a lidar com você. Porque a pessoa mais difícil de se lidar é a gente com a gente mesmo. Com certeza. E neste processo terapêutico, a pessoa terceiriza a dor para o outro e espera que o outro te auxilie. Então, é essa, para mim, uma das grandes dificuldades que eu sinto que parece que agora as pessoas estão muito mais prontas para as terapias, mas querem respostas imediatas. Claro que você vai ter uma resposta legal, mas vai ser pontual para aquele detalhe. Daqui a pouco você vai partir para um outro detalhe, para um outro detalhe. E acaba desistindo daquela terapia que você iniciou, que você quis. Aí parte para outra, mas olha, jogar isso e aquilo é bacana, agora tem a mesa não sei das contas, olha, existe o trabalho X, meu Deus, surgiu um negócio aí que é, nossa, é Topson. E vai, a galera vai apertando o botão. Tudo bem, vamos embora. Tá ficando legal para você? Bacana. Para mim não funcionou. Sim. São anos de viagem, conheço muita coisa, mas ainda tenho muita dificuldade, às vezes, de lidar com minhas próprias dores. Oh, somos dois mesmo. Eu acho Não que é? essa questão que você está trazendo, ela traz muito mais proximidade, né, Jane? Porque talvez, eu não sei se faz sentido, acho que você tem mais informação para falar sobre isso, mas a percepção que eu tenho é que talvez do início da história terapêutica, mais se tratando de, na época, psicólogos, psiquiatras, né, todo esse movimento de entender no início que o campo terapêutico era uma questão para quem já estava doente, né, tirou totalmente a autonomia, gerou um distanciamento e ficou, parece que a coisa um pouco mecânica, né? Porque eu lembro que Sim, eu comecei a minha carreira como coach. Mas, na verdade, coaching não foi uma coisa assim, tipo, eu vou lá fazer coaching. Não, eu já estava num processo de autoconhecimento de 2 anos e eu só queria estudar. E aí eu pensei assim, gente, mas eu não posso só estudar, eu tenho que ganhar dinheiro também. Então eu tenho que achar um jeito de ganhar dinheiro estudando. sim. Pronto, achei a profissão. E falei, caramba, fui fazer a formação, fez todo sentido. Já estava gerando alguns resultados na minha vida, as pessoas. A gente começa a estudar muito, Jane. Eu sou muito intenso. Então, quando de repente deu start na minha cabeça, caramba, eu posso acreditar em mim. Porque eu não acreditava nisso, Jane. Eu achava que eu vinha de uma família onde a gente não tinha esse conhecimento, né? E até então, o que eu pensava? Não tenho sorte. As coisas não dão certo para mim. Né? É, E nem de longe olhava para as minhas próprias ações, nem de longe, porque eu justificava as minhas ações medíocres pela mediocridade que eu projetava fora. Então, reagia a mim mesmo. Nesse ciclo eterno, já. Como é que chegou um ponto? Casamento indo por água abaixo, crise financeira e a carreira estagnada. E foi nesse momento que eu comecei a me questionar. E aí, vários movimentos foram acontecendo e chegou um ponto que eu comecei a estudar. E eu falei, caramba, eu acho que eu estou entendendo. O problema não é da minha esposa, do meu chefe, como eu achava. Porque eu achava mesmo, Jane. Eu
eu ia afirmar para você Mas com até toda... eu acho, às vezes eu gosto até de achar que é do outro para ficar Às mais vezes é fácil bom, para né? mim. Dá uma certa Fica leveza, né? leve. Ai, não, alguém tem que se arder. Como... Oh, É uma oh, frase que a gente acompanha aí do Alan faz anos. Alguém tem que se porque, arder. porque a gente vai... Eu era muito intenso nessas ideias, então, assim, não existia nenhuma Sim, ideia de protagonista, é, sabe? Fica à vontade. E entendi. de repente eu começo a estudar e começam a conectar algumas ideias e eu falei, gente, meu Deus, como eu nunca percebi isso, eu quero vencer na vida, eu quero ter resultados, mas eu nunca entendi que metaforicamente a vida é um jogo que ninguém me ensinou as regras e eu não tinha consciência que eu precisava buscar por mim mesmo. Entender É, que não é uma aleatoriedade uma pessoa que tem uma sim, construção sim, de sucesso e tem um padrão, né? não tem Até a questão como. da É PNL, verdade. né? Vem muito disso. E aí, a partir desse momento, deu esse start de falar: caramba, eu posso acreditar em mim. E por que eu estou te falando tudo isso? Porque a partir desse momento eu comecei a aprofundar muito, a buscar conhecimento. E eu lembro que a primeira vez que eu li o livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, eu não conseguia ler. Porque eu fui muito autodidata, sabe, Jane? Então eu pegava lá e ele estava falando de sistemas corticais e eu falava: sistemas Jesus. corticais? O que significa isso? Aí tinha que parar, ir lá buscar o que era sistema cortical. Ah, entendi, sistemas do córtex e tal. Ah, legal, agora fez sentido. E aí continuava. Então foi um livro extremamente difícil de ler porque eu tive que ir parando. Só que, a partir disso, imagina, eu trabalhava 6 horas por dia, porque era da aviação, não tinha nada a ver com o que eu faço agora. Trabalhava na Olha só engenharia de que operações. interessante. Você sabe que eu fui comissária da VASP? É sério, É caraca, olha só, fiquei sério? 10 anos na Gol Linhas Aéreas. Começou lá, na Jura? verdade. Ah, Eu, que legal. a minha carreira de coach acabou começando porque eu fui convidado para ministrar treinamentos de CRM na Gol, que com certeza Ah, na você devia ter, CRM, legal. Legal. né? Você E gostava? era comportamental, né? Então a gente, Sim. relacionamentos, liderança, tal. Aquilo começou a olhar e falar, caramba, mas eu não sabia de nada disso. Então deixa eu entender mais. E aí só assim, Jane, para mim só funcionou assim, estudando todos os dias por um bom tempo. Aí chegou um momento que parece que eu comecei a observar, eu não entendi ainda muito bem, mas o meu vocabulário está diferente. Eu achei muito interessante isso. Palavras como ressignificar, cocriar, né? Um exemplo só. Mas foi só nesse momento que eu percebi como que esse movimento de estar buscando muito conhecimento estava afetando a minha programação mental. Então eu acho muito difícil hoje, depende do trabalho que eu vou fazer com a pessoa, se ela não tem a abertura e consciência da importância do estudo. Porque aí entra no que você disse. Ela acha que são as sessões que vão resolver, curar, mudar. Quem dera tivéssemos esse poder. Fala sério, Jane, se tivesse esse poder de pessoa chegou, a gente curou, mudou, resolveu. Nossa senhora, seria... Alguma coisa resolve daquele momento que tem uma informação ali, que precisa, às vezes, tem uma luz, tem uma expansão de consciência, mas é um continuar, né? A busca vai ser até a gente não estar mais aqui nesse planeta, penso eu. Vai estar sempre, né? Óbvio que com o tempo as coisas vão ficando mais leves, ficam mais fáceis, a gente vai percebendo, tendo mais consciência, mas é isso aí. Às vezes às vezes dá um susto aí, sabe? Às vezes a vida dá um susto e a gente acaba sofrendo um pouquinho também. Mas é isso. O que é bonito de todo o trabalho é que todo mundo tem e que não existe uma verdade, né? Absoluta. Não existe uma verdade absoluta. Não é o coach que é o melhor, não é PNL, não é a constelação, não é a Theta Healing, não é as mesas radiônicas. Não é nada. A verdade não existe. Não tem nada que possa ser melhor do que você estar ali se integrando, vendo esse mundo, como ele funciona e como você funciona dentro desse mundo, né? Como é que é a sua performance. Então, é pegar você, colocar você no seu colo. Às vezes eu falo sempre para os meus alunos, coloca uma mão aqui, coloca outra mão aqui, se abraça, se acalma, deixa essa sensação de paz, de tranquilidade vir. Se você não tivesse esse nome, se você não tivesse esse, não morasse onde você mora, o que continua constante? Se você não tivesse esse trabalho, se você não fosse, se não tivesse a vida que você tem, o que permanece constante? Você não mora nesse lugar, se você não tivesse esse nome, e trabalho, pessoas ao seu redor, o que permanece constante?
Então, volta para esse que permanece constante. Tenta descobrir o que permanece constante. Para perceber o que vibra, o que traz, o que vem. Isso é a vida correndo através de você. E através desse você é que como nós vamos emitir partículas de luz para se comunicar com as pessoas. Através desse você e desse eu e de todas as pessoas é que nós vamos criar harmonia ou desarmonia no planeta Terra. Então nós temos assim uma função tão grande, tão maior do que as coisas pequenas da vida. É lindo isso. Mas como praticar isso? Cada um vai achar seu jeito, seu filtro. Uns é meditando, outro é cantando, outro é cozinhando, outro é nadando, surfando, eu não sei. E cada minuto ou segundo dessa vida, ela vai acontecer conforme cada um experimentar e estiver saboreando essas questões, dessa luz, dessa partícula de luz. E repetir sempre mentalmente: eu sou luz e me envolvo com luz. E vamos embora para frente. Se isso já fez bem para você agora, que bom. A Lucy falou: Jane é um ser de luz em alta frequência. Mas não é que eu seja um ser de luz, todos somos, né? Em alta frequência. A gente só apaga a luz de vez em quando. É verdade. Ó, eu vou dizer uma coisa para a senhorita, que a senhorita está correndo um sério risco de fazer um relaxamento no final dessa live com a gente, se a senhora continuar com essa voz suave, doce e maravilhosamente, porque olha, como é bom te ouvir, Jane. Como é bom te Então, ouvir. bom. Você tem Mas uma realmente eu tonalidade. gosto. Eu gosto de Nossa, fazer. Posso fazer sim, e vai ser um prazer. Até porque eu te falei que eu vou viajar amanhã às 4 horas da manhã. Eu estou levantando, né? Mas 5 horas geralmente eu já levanto, só vou acordar 1 hora antes. E aí eu falei: vamos fazer mais cedo. Eu estou aqui com a mala ainda para ser feita. Então, tá. com certeza, faço um relaxamento que vai servir para todos nós, né? Nossa, que presentão, Jane, que presentão mesmo. E olha, como é que é para ti, de repente, agora com todo esse movimento, e aí conectar a pedagogia dentro disso tudo? Pedagogia e PNL é uma combinação iluminada, Maravilhosa, né? né? Maravilhosa. Porque, na verdade, assim, é uma andragogia, né? Porque É nós verdade. vamos estar trabalhando junto com os adultos, com pessoas. E, assim, a programação neurolinguística entrou quer dizer, eu fui fazer pedagogia com 28 anos, grávida da minha segunda filha. Até então, eu tinha sido comissária da VASP, tive a minha primeira filha, e aí fui para o Paraná, para o estado do Paraná, para o Paranaguá, moramos lá, e assim nasceu a minha segunda filha. Isso tudo já faz seus 40, lá vai fumaça. Neste momento que eu fui fazer pedagogia, eu ainda não conhecia a programação neurolinguística, mas assim que eu me formei, eu já comecei a entender os programas neurolinguísticos. Então foi muito legal como pedagoga, e trabalhei muito. Eu levei a pedagogia não só para a arte e educação dentro das escolas, trabalhei no Estado, trabalhei como professora, mas depois eu comecei a ir para as empresas. E aí trabalhei muito dentro das empresas durante muitos anos. O mundo corporativo foi assim, na época, o boom, a programação linguística, ela entrou com tudo e junto com a pedagogia dentro das empresas. Então, trabalhei numa empresa chamada da AD, da Daniele Cabral, onde a gente tinha um software de avaliação comportamental. Legal. E esse software fazia aquelas avaliações de competências. E assim que a gente definia e tinha que dar os feedbacks e saía todos os resultados nas empresas, nós já estávamos trabalhando com o processo de liderança, de trazer para as pessoas um pouco mais de calor humano, de entender que a empresa estava ali, mas que ela podia ter uma performance lá dentro da empresa diferente. E foram mais Sim. de 10 anos trabalhando em São Paulo, numa empresa grande, multinacional, e esse software rodou aí pelo Brasil. Depois disso que Interessante. eu saí e voltei de novo para o mundo mais terapêutico. Mas agora faz que uns 12 anos que eu estou afastada do mundo corporativo. Eventualmente tem um ou outro convite, mas eu fui mais para o pessoal. Tá? Eu Sim. gosto bastante do corporativo e também gosto muito do pessoal. Mas estou aí. A vida foi me levando para voltar para essas questões mais pessoais. Então fiquei aí. Sim.
Nossa, um líder de uma corporação com um conhecimento de programação neurolinguística é um líder diferenciado, com certeza, né? Porque vai ter um poder de influência, uma conectividade com as pessoas de longe, né? Não precisa ficar na E o imposição. fato dele saber como ele funciona, ele vai conseguir estar liderando melhor a si mesmo e conseguindo expandir isso para um campo, né? Porque essa consciência, ela é vibracional, né? Então, é óbvio que um médico, um líder, um profissional tendo o conhecimento dos seus programas neurolinguísticos, das suas neuroaprendizagens, ele entende que isso tudo pode se transformar em um ambiente mais saudável, né? Tanto em casa, relacionamento e família e tudo mais, tudo tem a ver. Funciona, funciona. Às vezes não funciona porque a gente está um pouco sem consciência, mas funciona, funciona. É verdade mesmo. Fiquei um pouco curioso, Jane, como é que foi essa experiência na aviação? Porque também é uma mudança bem grande, né? De comissária de voo para terapeuta. Na verdade, foi tudo, né? Eu tenho uma história um pouco antes disso. Eu, com 16 anos, conheci a Dissei Chanoyer. E foi aí que eu conheci essa filosofia de vida que foi me mostrando que tudo era mente, que tudo era pensamento, que as coisas eram construídas através da sua imagem, de sons e sensações. Antes mesmo de qualquer outra coisa. Eu tinha meus 14, 15, 16 anos, já começava a frequentar essa filosofia de vida. E quando isso entrou na minha vida, foi muito interessante, porque através dessa visualização eu acabei indo para a aviação. Eu vim de uma família não tão. Pai, não sei nem falar, não gosto de falar essa coisa de família pobre, rica. Eu também não era rica nem pobre, eu era uma pessoa de um pai muito inteligente e muito maravilhoso. E, mas a gente tinha restrições financeiras, né? E com isso, eu não fui fazer faculdade logo, nem tinha condições de fazer faculdade. Eu comecei a desenvolver algumas coisas mentalmente. E eu começava a me visualizar em outros mundos, outros planetas, não. Planeta ainda não fui, mas de repente, outros países. E engraçado, né? Como é que eu iria para um outro país se eu não tinha condições? E daí, uma amiga minha me ligou e eu fui fazer o teste, passei, fui comissária da VASP, fui Miss na VASP e ganhei Uau! passagem. E nas minhas férias eu conheci vários países. Então foi essa uma das minhas histórias aí para contar. Aí Uau! depois disso é que aí eu já estava casada com a minha primeira filha, com a minha segunda filha, que eu resolvi fazer faculdade. Já tinha quase 20, já tinha 28 anos, então. Já estava com uma idade mais avançada, mas fiz a faculdade de pedagogia e aí entrou a PNL. Então, essa é Uau! a sequência dos fatos. Óbvio que já havia um campo mais favorecido até para minha mente, por estar sempre lidando com isso. E meu pai era uma pessoa até muito querida, muito engraçado, muito brincalhão, assim como eu sou também, que eu acho que o humor alivia a sua dor. Todos os meus cursos, as pessoas mais dão risada do que choram. Elas Que se legal. matam de rir e vão saindo de lá com essas risadas aí. Até nos atendimentos, né? Porque tem que rir. Para mim, estou atendendo, tem que sair alguma coisa engraçada. Quebra de estado, né? Então, essa brincadeira do meu pai era assim: quando eu chegava em casa, já desde adolescente, ele falava: Minha filha, como foi seu dia? Você está bem? Eu falava: Tô. Você está nas fases ou está nas fezes? Isso é uma brincadeira que até hoje eu faço, né? Tem dias que, cara, a gente está numas fezes e às vezes a gente provoca mais fezes ainda e fica naquela estrutura É verdade. negativa normal. E aí começa a feder, fede tanto que aí você tem que ter fé demais ou fé de menos. Porque com muita fé, nesse momento, você muda o seu estado. Isso repercute para a sua família. Então, eu sempre penso, se eu não estou bem, o campo começa a estar minado. E isso é uma repercussão do estado, do meu estado de não estar bem.
E se as outras pessoas também não estão bem e eu tenho informações iguais a delas, eu entro nessa vibe também. Então, fases e fezes. As fezes são ótimas para você adubar as fases. Preste atenção nas suas fezes, para que a gente possa ter sabedoria de lidar com as fases, né? Entendeu? Com certeza. Eu falo tanto que eu já nem sei mais o que eu estava falando, mas deu para entender, né? Perfeitamente, perfeitamente. Não tem como não entender, porque é realmente usar a sombra para despertar a luz e vice-versa, né? Um não vive sem o outro, né? Esse mundo de opostos, de contrastes, né? Eu gosto muito de Sim. uma frase da professora Lucilena Galvão, onde ela diz, a consciência nasce do contraste. Eu preciso Sim. desse contraste, né? Acho que a gente acaba por programação, infelizmente, ou felizmente, porque é um processo, né? Se culpando além do que deveria, né? Às vezes perdendo tempo. Aliás, uma questão aqui, porque eu não vou estender muito a live contigo, porque eu sei que você precisa Não, eu já descansar. estou a fim de acabar também, porque eu preciso. Tá? Podemos fazer Uma outro, última já deixamos até marcada, se o pessoal gostou, aí a gente é um faz outra, prazer. né? Eu digo só uma coisa, como é que é essa visão, a tua visão, então, dentro da PNL do perdão? Ah, e o perdão é entender, né? Eu não digo nem PNL. Eu acho que quando você entende, você já está perdoando. Parece que falta uma compreensão de um processo para de você entender que a pessoa não fez sozinho. O outro não fez sozinho. Tem algo em você e na outra pessoa que fizeram esse conjunto aí de possibilidades. 50% é meu, 50% é do outro. Então, quando a gente entende por onde eu andei, como é sempre voltado para a gente mesmo, eu penso assim: se eu sei que eu andei por caminhos em que eu também provoquei determinadas situações, ou inconscientemente eu entrei neste campo, eu acredito que aí não tem nem o que perdoar, né? Já está entendido. Isso é uma prática minha. Mas se Perfeito. aquela coisa continua enroscada, porque às vezes ainda tem muitas dimensõezinhas, casquinhas, coisas para você ir desaflorando na sua própria vida e tirando. Porque às vezes o que uma pessoa faz para você, ou algo que acontece, que já está sendo construído há muito tempo. E ali é apenas um plus, né? Que Sim, aparece, que sim. surge. Eu gosto sempre de colocar assim, ninguém tem um infarto de um dia para o outro. Olha, o cara teve infarto. Não, está há 30 anos construindo aquele infarto. Aquele infarto, É né? verdade. Ele está É construindo. verdade. Então, a gente também está construindo aquela situação. Não Sim. sei como, dentro de um processo inconsciente, né? Ô, Jane, foi um enorme prazer conversar contigo, viu? Muito obrigado por ter aceito esse convite. Vamos fazer, sim, uma segunda parte, porque você está mais tranquila, não... Aí eu E, faço o pô, viu? relaxamento na segunda parte, tá Tá bom. bom? Então Perfeito, fica ó. Quem tá com a gente aqui, combinado. ó. Ótimo, perfeito, Jane. Trago Muito alguns obrigado, viu? exercícios, né, para vocês aprenderem a fazer, que a gente possa estar divulgando um pouquinho mais esse trabalho, para vocês já sentir um alívio de consciência bem bom, Bacana, como mas diz meu neto. só de ouvi-la, posso dizer assim que foi muito tranquilo, muito relaxante, viu? Na sua energia natural, você já nos traz essa tranquilidade. Muito obrigado, viu, Jane? Eu Seja que sempre muito agradeço. bem-vinda aqui no Mindcast com a gente. E muito obrigado a vocês também que estiveram aqui com a gente. Gratidão pela audiência. Acredito que vocês receberam essa energia tão positiva quanto eu recebi aqui. Gratidão, Eu viu, Jane? também. Quero agradecer a todas as minhas aluninhas que apareceram aí, amigas, parceiras de trabalho, e que também estiveram presentes. Algumas pessoas eu consegui ler o nome rapidamente, outras não deu. A Tati eu sei que eu vi, mas o resto não deu, me perdoe. Mas estamos juntos, gente. Eu acho assim, eu que agradeço por você estar fazendo esse trabalho belíssimo, por Obrigado. conseguir fazer essa costura, né? Tão interessante de tantas coisas maravilhosas que estão aí só para melhorar os seres humanos, né? Seres Gratidão, humaninhos. Tá bom? gratidão. Então, estamos em Gratidão. missão, né? Muito Isso. obrigado, Vamos lá. viu? Obrigado a Tá? todos vocês que do Mindcast, sigam a Jane também, acompanhem o trabalho dela. Sejam bem-vindos ao Mindcast e uma boa noite a todos vocês. Boa noite. Boa noite. Façam uma boa noite. Boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.